Saudações esmeraldinas. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro em que o Goiás se defronta contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento. E continuamos naquela. O Goiás depende só de si se quiser escapar do descenso, se quiser sair do Z4. Aí que tá. O Goiás quer mesmo sair do Z4? O Goiás quer não ser rebaixado? Nós vamos falar sobre isso, sobre o jogo de hoje contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, às 18h30. Vamos continuar falando sobre as questões que vão além do futebol dentro do Goiás. Mas antes, eu tenho que me apresentar para quem ainda não conhece. Esse é o canal Verde 33, eu sou o Helder Dias, aqui já na labuta, com vocês discutindo Goiás aí, desde os tempos do Portal Esmeraldino, do meu amigo Geliezer, o Anderson e Elias, tantos aí que estão ainda nessa caminhada de discutir o esporte goiano, discutir o Goiás Esporte Clube. E eu peço a você que deixe aí o seu like ou o seu dislike, se já conhece nosso trabalho. Se já for hater, pode deixar o dislike, também ajuda o canal a crescer mesmo assim. Mas é claro que a gente prefere uma curtida, né? Uma curtida boa, com um joinha pra cima. Enfim, e também deixe o seu comentário, que vale tanto quanto o meu aí, depois que acabar o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Você saiba que é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Enfim, olha, depois do jogo contra o Bragantino, eu fiz um vídeo aqui para falar, meio que não era um desabafo, né? Era uma constatação do que o Goiás tem se tornado aí na última década, nos últimos 15 anos, talvez entre esse período aí varia um pouco. O fato é que o Goiás deixou de ser aquele time temido, deixou de ter aquela marca de que um dia chegou a estar entre no clube dos 13, né? Lembrando que o clube dos 13 eram 16, o clube dos 13 original, primeiríssimo, tinha o Bahia e os 12 clubes grandes do eixo, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. O Goiás entrou ali na Copa União para completar os 16, exatamente com o Curitiba, que o Goiás enfrenta hoje, e com o Santa Cruz. Por incrível que pareça, esses três times que entraram depois aí não estão na melhor de suas fases, né? O Curitiba tem tido uma história nos últimos anos muito parecida com a do Goiás, de sobe e desce entre Série A e Série B. E o Santa Cruz, como até virou piada aí do Falha de Cobertura, um programa humorístico aí com o craque Daniel e o professor Serginho da Pereira Nunes, quem conhece vai entender a referência. O Curitiba, o Santa Cruz hoje é um time sem série, né? Ele não disputa nem a Série D, não tem direito de disputar nem a Série D mais. Vai ter que conseguir isso no braço lá para o outro ano ainda. Enfim, um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro, do Nordeste, de Pernambuco. E eu queria muito não acreditar que o Goiás, infelizmente, tenha uma tendência de seguir esse rumo. Eu quero não acreditar nisso ainda, acho que isso ainda é uma possibilidade, um risco, mas que ainda é evitável, né? Mas quando eu vejo um time, um clube como o Goiás, com a estrutura que tem, está nessa situação, neste momento do Campeonato Brasileiro, em que a gente vê, por exemplo, o Curitiba, que joga hoje contra o Goiás. O Curitiba tem o Slimani, que é um jogador referência do futebol argelino, né? Conseguiu trazer um estrangeiro para cá. Não joga contra o Goiás porque foi expulso no último jogo, mas é um atacante de referência. Você olha para o América Mineiro, tem o Mastriani, que tem incomodado toda a defesa, todo o jogo. Ontem foi autor do gol contra o Atlético Mineiro, gol que deu empate aí ao América. Na verdade, o Atlético, o Galo, conseguiu empate depois, né? Você olha pro Vasco, tem o Veguete. Você olha pro Santos, tem o Marcos Leonardo. Todos os times que estão ali perto do Goiás, na zona de rebaixamento, tem o seu atacante referencial. E o Goiás hoje tem três que, infelizmente, eu tenho que dizer, não valem um, né? Não valem um Pedro Raul, né?
que a gente tinha no ano passado. Então, tecnicamente, dentro de campo, talvez um atacante assim, aquele que realmente resolvesse, poderia ajudar bastante, mas não só de problema no ataque vive o elenco do Goiás. O Goiás tem uma folha pequeníssima de pagamento em relação aos demais clubes. A gente já falou sobre isso da Série A. O Goiás tem um orçamento de Série B disputando a Série A e tem um orçamento menor que vários clubes da Série B. Eu diria aí o Sport, por exemplo, né? Um orçamento maior do que o Goiás. Para dar só um exemplo, o Sport ainda não subiu, mas deve subir. E assim, o Goiás tentou jogar a Série A como uma Série B. Conseguiu isso ano passado, porque tinha aquela coisa, aquela obra do acaso, né? Aquela coisa de fazer o milagre, o acaso acontecer, não é nem milagre. Mas o que acontece é que isso não é todo dia. E desta vez a coisa está complicada. O Goiás vai jogar hoje com o Curitiba. O Curitiba virtualmente rebaixado, é muito difícil escapar ao Curitiba. Vem de derrotas, mas tem uma coisa também. O Curitiba tem disputado o jogo, tem conseguido fazer, dificultar a vida do adversário em algumas partidas, e eu creio que vai ser também um jogo muito disputado contra o Goiás, porque ao contrário dos outros times que o Curitiba enfrenta por aí, né? Enfrenta o Grêmio, Inter, enfim, né? Todos os grandes times que a gente conhece, falando recentemente, mas existe uma o Curitiba ganhou, por exemplo, do Inter dentro do Beira-Rio, né? Mas em relação ao Goiás, eles veem como totalmente possível ganhar do Goiás. Então, acredito num jogo aberto e acredito que o Curitiba vai ainda jogar essa esperança de escapar do rebaixamento, acreditando que possa ganhar todos os jogos e de repente dar uma de Fluminense aí, que escapou depois de uma sequência incrível do rebaixamento, né? Que seria mais um rebaixamento na história do Fluminense. Todo mundo tem essa possibilidade. Quem está virtualmente muito complicado, até quase matematicamente rebaixado, é realmente o América Mineiro. Mas, de qualquer forma, o Goiás, a situação do Goiás é muito complicada. Não é igual a do Curitiba, obviamente, mas é uma situação que a gente está na UTI, respirando por aparelhos, e ainda que o organismo demonstre que possa reagir, tenha potencial, ter probabilidade de reagir, a gente vê que a situação é grave, muito grave. Porque agora, depois da última rodada, que os resultados não ajudaram em nada, o Bahia ganhou, né? O Bahia já jogou novamente, perdeu ontem para o Palmeiras, né? Agora tem um jogo a mais, mas o Verdão precisa ganhar do Curitiba para ainda assim ficar próximo de sair da zona, mas não sair. Torcendo para o Vasco perder, né? O Vasco que joga com o Botafogo, o líder, amanhã. O Botafogo está doido para perder esse campeonato brasileiro, né? E o Veete volta no jogo de amanhã, tinha sido expulso com o Goiás, volta, e o Vasco perdendo para o Botafogo, o Goiás ganhando, o Goiás alcança uma posição a mais, fica ali em 17º, mas ainda atrás do Bahia e dos outros, né, do Cruzeiro, que não joga essa rodada, tem o Corinthians que joga, que está quase escapando, né, muito perto de escapar, mas tem o Inter ali também na beira, pipocando. Não acredito que o Inter caia também. Mas enfim, a situação do Goiás é o seguinte: tem que ganhar todo jogo. O problema é isso, vamos ganhar. Nós ganhamos 7 jogos em 31 disputados. 7 para 31 significa que ganhamos ali um jogo a cada 4,5, mais ou menos. Pela média, como faltam 7 jogos, o Goiás ganharia entre 1 e 2. Isso não salvaria o Goiás de mais uma queda, né? Supondo que ganha hoje, passaria a média de 4, porque são 32 rodadas completadas hoje, ganhando, essa média cairia. Mas isso, futebol não vive de média, né? O problema é que a gente olha para trás e vê a dificuldade que o Goiás tem tido para confirmar o seu mando quando joga em casa, e a dificuldade que tem tido para fazer seu papel também, de conseguir pontos jogando fora dela, né? Armando Evangelista tem culpa nisso? Tem responsabilidade, sim.
Ele tem responsabilidade a partir do momento em que ele comanda o elenco e escala o time. Aí você contesta, mas Palácios na reserva. Palácio, gente, não é jogador de Série A, eu já falei isso aqui. Se ele fosse jogador de Série A, ele não estaria na reserva desse Goiás, né? Convenhamos. Se tem jogador do Goiás, ainda que a gente pensa assim, nossa, mas podia estar jogando. Se a gente não tem certeza que devia estar jogando, é porque não é jogador de Série A. Porque dos jogadores que são titulares, pouquíssimos seriam titulares em outros times da Série A, né? Você pega aí o Tadeu, talvez encaixasse em algum time da Série A, um América Mineiro, um Curitiba, né? Um time, por exemplo, ia disputar a posição com o Cleiton no Bragantino, ia disputar a posição com o Marcos Paulo no Bahia, por aí, né? O Lucas Alter veio para cá porque o Atlético Paranaense achou que ele não serviria para essa temporada, né? E estou falando das referências do Goiás. O Sander veio do Sport, que está na Série B. Mais um jogador. O Sander, aliás, pode voltar hoje, hein? No lugar do Hugo, né? Tem uma dúvida, é a única dúvida. O resto do time do Goiás está completo, fora a suspensão do Palácio aí, que já estava no banco de reserva no jogo passado. Então vamos com o que temos de melhor. E, enfim, no ataque não tem ninguém que sobraria para a Série A. No meio de campo, Guilherme talvez disputasse o banco. Então, assim, a situação do Goiás é muito complicada de elenco. Mas o elenco tem que se superar. O Armando Evangelista sabia o elenco que pegaria, né? Não contava, talvez, que a recuperação demorasse tanto. Apesar de, no final do primeiro turno, a gente ter conseguido um bom desempenho, um auge do Goiás nesse campeonato. Vamos ver hoje contra o Coxa e vamos conversando sobre essa política do Goiás de achar que pode jogar a Série A com um time de Série B. Oremos, torçamos, né? E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui, seu like, comenta aí também o que você achou, o que você espera do jogo de hoje e vamos em frente. Abraço, bom domingo.